Mas eu queria que os irmãos nessa noite assim procurassem desligar a sua mente de qualquer coisa que possa tirar a sua atenção agora, porque Deus tem a cura que você mais precisa. Deus tem a cura do teu interior para que você saia daqui uma nova pessoa nessa noite. Deus vai tratar hoje desde o ventre da tua mãe até os teus dias de hoje. Amém, amados? Então, por favor, você que tem a sua Bíblia, vamos pegar. Eu preciso que desligue os outros microfones para não haver interferência, tirando a pilha, inclusive, tá? Tem que tirar. Isso. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Carta de Filemon. Carta de Paulo a Filemon. Carta de Paulo a Filemon. Assim que você encontrar, nós vamos ficar em pé. Pastor, existe isso na Bíblia, Filemon? Existe sim. É que a gente às vezes não fala muito, né, desse assunto. Mas é Carta de Paulo a Filemon. Não tem nem capítulo porque é só uma carta, tá, irmãos? Você vai ver como Deus vai usar. Pastor, mas aonde me explica onde é que está essa carta de Filemon, pastor? Olha, está no finalzinho da Bíblia. Finalzinho da Bíblia. Aí você vai ali abrir próximo a Hebreus. Você logo vai encontrar ali a carta de Filemon. Tá antes de Hebreus. Achou Hebreus? Volta um livro atrás, é o Filemon. Hebreus, antes de Hebreus está o Filemon. Isso, tem mais pessoas procurando. Os obreiros dêem uma assistência, tá bom? Para os irmãos poderem ter uma ajuda. Vai para o finalzinho da Bíblia lá. Carta de Paulo a Filemon. Vou ler a partir do versículo de número 1 em diante. Os obreiros, verifiquem por favor a escolinha. Peça para que tente diminuir um pouquinho só o barulho, tá bom? Para a gente poder meditar melhor. Vamos lá. Filemon. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem e em vós há por Jesus Cristo. Tive grande alegria e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. Diga a glória a Deus. Vamos repetir só o 7. Tive grande alegria e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. Glória a Deus. Você crê que Deus vai reanimar o seu coração também aqui hoje? Quem precisa de uma injeção hoje de ânimo? Quem precisa? Então Deus tem essa medicação especial. Só quem crê vai aplaudir bem forte nessa noite a palavra. Enquanto você aplaude, glorifique o nome do Senhor, soberano e eterno Deus. Nós estamos diante da tua presença. E eu creio, meu Deus, de que o Senhor está no controle absoluto, de que ainda que tudo venha a passar, a tua palavra vai permanecer. Use a minha vida como um instrumento, que assim seja. Diga graças a Deus. Se assentem, irmãos, por favor, vamos compartilhar agora desta palavra. O nosso assunto de hoje é a cura interior. Não existe algum especialista, não existe algum remédio, algum medicamento, algum tratamento, viu, irmãos, que pode dar essa cura que nós precisamos. Porque a Bíblia Sagrada, ela nos ensina que desde o ventre da nossa mãe, Deus nos sonda e Deus nos conhece. O salmista disse: no ventre da minha mãe o Senhor me conheceu. De longe o Senhor penetra nos meus pensamentos. Isso eu estou falando do Salmo 139. Se eu subir até os céus, lá tu estás.
mas se eu descer no mais profundo abismo, até lá a sua mão me guiará. Então ninguém conhece mais o ser humano do que Deus, porque foi Ele quem o criou. Só que nesta carta que eu quero trazer hoje, ela vai falar, irmãos, de uma família. A família, no caso de Filemon. Quem foi o Filemon? Foi um cooperador que ajudava Paulo a fazer a obra de Deus. E ele tinha uma família. Ele tinha lá seu lar, a esposa dele chamada Áfia. E muitos provavelmente acreditam que eles tinham um filho chamado Arquipo. Diga aí, Arquipo. Quem era o Arquipo? O Arquipo era um que ministrava a palavra de Deus, porque eles tinham uma igreja dentro da casa deles, irmãos. A igreja era dentro de casa, porque não tinha antigamente, na época dos apóstolos, um lugar, vamos dizer, igual nós temos aqui, né? A igreja, vou lá na igreja. Não, a igreja era nas casas das pessoas. E aí, nesse âmbito, nesse cenário, quem pregava a palavra ali, né, era o Arquipo. E Paulo, lá em Colossos, ele manda também uma carta. Essa carta é parecida com Colossos, porque era lá. Essa igreja era na cidade de Colossos. Lembra que tem a epístola de Colossenses? Elas são praticamente quase juntas, tá? Filemon, que era na mesma cidade. E o que acontecia ali? Paulo falou para Arquipo assim, ó. Arquipo, atenta para o ministério que você recebeu do Senhor para que você o cumpra. Paulo chama a atenção do Arquipo, que pregava nessa casa, da família de Filemon, a palavra de Deus. E ele disse, olha, preste atenção. Você recebeu um ministério do Senhor na sua vida. Você não pode ser negligente. Você não pode fazer pouco caso, porque Deus te entregou, Arquipo, um ministério para que ele seja cumprido. Aqui a gente aprende uma coisa. Tudo que Deus entrega nas nossas mãos, um dia ele vai pedir conta e nós precisamos cumprir o nosso chamado. Às vezes, irmãos, é difícil da gente cumprir o nosso chamado, porque tem muitos obstáculos. Às vezes tem aquele que não acredita em você. Às vezes nós nos decepcionamos com as pessoas. Às vezes, por exemplo, quando você tem um chamado de Deus na igreja, para você ser um obreiro, para você ser alguém que louva, levita, alguém que cuida da casa de Deus, você vai passar por um processo na sua vida chamado discipulado. Diga aí, discipulado. O que é discipulado? Disciplina. Onde você muitas das vezes vai ser corrigido, vai ser ensinado, onde muitas das vezes você vai ser colocado ali numa condição, né, de aprendiz, e isso não pode desanimar você, porque você tem um chamado de Deus. E Arquipo talvez já ficou ali meio chateado. Muita gente hoje está deixando, olha por interior começando, diga a glória a Deus. Muita gente hoje está deixando de fazer a obra de Deus, alguns deixando até mesmo de ir à igreja, uns deixando até de ser obreiros, de ser pessoas que evangelizam, de ser pessoas que exercem funções por causa de chateação, por causa de mágoa, porque às vezes foi corrigido, porque às vezes foi chamado a atenção. E na igreja, você que é discípulo, você vai ser chamado a atenção, você muitas das vezes vai ser corrigido pelo pastor, você muitas das vezes vai ser cobrado, mas isso você tem que aprender a separar as coisas. Tem coisas que acontecem que é para o nosso crescimento. Tem coisas que é preciso que aconteça para que a gente cresça. Porque a Bíblia Sagrada diz que uma correção, na hora que ela é dada, não traz alegria, porque ninguém gosta, né, irmão, de ser chamado a atenção. Mas depois a gente cresce porque nos tornamos pessoas melhores. Pessoas mais parecidas. Hoje eu sou um pastor, mas os meus pastores que me discipularam, me corrigiram muitas vezes, me chamaram a atenção muitas das vezes. Eu fazia o quê? Amém? Então eu vou melhorar e hoje Deus me colocou para ser um pastor de ovelhas. Então, para você crescer, você tem que aceitar. E Deus falou para Arquipo, através de Paulo, Arquipo, ei, presta atenção, rapaz, você tem um chamado, você tem um ministério, atenta para o chamado que você recebeu de Deus. E nessa carta, onde que Paulo está? Paulo está fazendo a obra na cadeia. Paulo está preso. Paulo está privado da sua liberdade em Roma, porque ele tinha sido perseguido por causa do evangelho. Por isso que eu digo, Paulo era um homem sarado. Sabe por quê? Onde ele estava, ele fazia o melhor para Deus. Você lembra que Paulo e Silas estavam presos também uma outra vez? Paulo foi preso um monte de vezes, tá, irmão? Paulo levou açoites de quarentena. Lá em Deuteronômio, a Bíblia fala que só podia dar 40 açoites, né, para não maltratar tanta pessoa. Pois as autoridades davam 39, irmão, chibata.
para não dar 40, que senão cumpria a lei, né? Dava só 39, olha só a maracutaia. Aí dava mais 39 de novo, depois chamava de dar mais 39 para cumprir tudo, para judiar mais de Paulo. Paulo apanhou, Paulo foi preso, mas onde ele estava, ele ganhava almas para Jesus. E Paulo agora, ele está na cadeia em Roma, ok? Preso, e ele está mandando essa carta para Filemon e a sua família, para animá-los a fazer a obra de Deus. E ele está feliz com o trabalho que tem lá. Veja só na sua Bíblia, ele está contente. Ele diz o seguinte no versículo 7: tive grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. Provavelmente o Filemon era um homem de posses financeiras altas. Ele tinha bens, ele tinha escravos, ele tinha pessoas que trabalhavam para ele. Era um homem que tinha, para você ter uma ideia, uma casa que coube uma igreja dentro. Amém? Só que agora, você está vendo que Paulo está falando das coisas com muito carinho, né? Eu me alegro por você, eu oro por você, porque Paulo vai pedir uma coisa muito dura para Filemon. Paulo vai mexer no passado de Filemon. Paulo vai mexer na ferida. Eu vou dizer uma coisa, todo ser humano, quando ele tem uma ferida muito grande, ele sempre tenta esconder. Ele sempre tenta mostrar que não tem. Por exemplo, a pessoa que tem mágoa, você pergunta para ela, você tem mágoa? A pessoa diz, eu mágoa? Jamais. Então, olha, vai na casa do fulano. Nunca. Todos os lugares, menos ele. Olha, eu não tenho mágoa, mas eu não quero nunca mais ver na minha frente nem pintado de ouro, que se eu ver eu mato. A pessoa que tem uma ferida, que tem uma mágoa, ela nunca assume que tem. Ela sempre tenta, por exemplo, a pessoa às vezes está chateada com a outra, ela às vezes faz de conta que está bem. Mas deixa eu te falar uma coisa, não tem jeito. Deus hoje vai na tua ferida. Deus hoje vai fazer um tratamento aqui para você sair daqui curado. Mesmo que você tenha mágoa no teu casamento, talvez você continue casado, mas você faz de conta que está tudo bem. Talvez pessoas de dentro da sua casa, no meio da sua parentela, você cumprimenta, você vai na casa, você se relaciona, mas tem uma ferida que ainda não foi resolvida, tem um assunto que não está esclarecido, pois Deus te trouxe aqui para esclarecer nessa noite. Deus não quer questões mal resolvidas na vida do seu povo. E aí vamos lá. Então Paulo vai pedir uma coisa bem difícil para o Filemon. No versículo 8. Pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas prisões. Olha lá, agora começa o problema. Paulo está falando de Onésimo, diga Onésimo. Pastor, o que tem a ver? Esse Onésimo, ele era escravo. Na época da Bíblia, biblicamente, tinha época de escravidão. Os escravos, eles pertenciam ao seu senhor, ok? E Onésimo, ele trabalhava na casa do Filemon. Ele fazia parte. E o Filemon era um homem de coração muito bom, era um homem de coração enorme. Ele queria tratar todo mundo bem, porque ele era um servo de Deus. Você já viu pessoas que às vezes você não pode ser muito boa, que as pessoas se aproveitam da bondade? Você já viu que tem pessoas que você não pode abrir muita guarda, porque senão ela se aproveita, senão de repente ela te passa para trás, ela te apunhala pelas costas. Tem pessoas que você tem que tratar olho no gato e olho no peixe, porque deu as costas, meu amigo, é uma ferroada. E veja, o Filemon, por ser um homem de Deus, ele tratava, irmãos, todos bem, inclusive o Onésimo. O que foi que o Onésimo fez? O Onésimo passou a rasteira no Filemon. Por ele ser um servo, o que foi que ele fez? Ele roubou a casa de Filemon, tirou os seus bens e fugiu. E foi embora. Provavelmente a justiça foi em cima dele. E Paulo se encontra com o Onésimo dentro da cadeia. Olha, eu não falei para você que ele estava ganhando almas dentro da cadeia? Dentro da prisão, a Bíblia Sagrada nos diz que o que vai acontecer? O Onésimo se converteu. Muita gente se converte dentro da cadeia. Amém, igreja? Muita gente se converte lá dentro. Então o Onésimo, ele ouve a palavra, ele recebe o Senhor Jesus e ele se converte. Paulo ensina, Paulo molda. E agora Onésimo, ele vai voltar para a casa do Filemon. E o Paulo está falando,
recebe ele como se fosse o seu irmão. Quem entendeu agora, diga amém. Olha agora o desafio. Por isso que Paulo começou macio, você é uma bênção, todo mundo está feliz por causa de você. Paulo vai pedir para o Filemão receber o antigo escravo Onésimo, como se fosse o irmão dele, que roubou ele, que pegou os bens dele e fugiu. Irmãos, com certeza Filemão teve muita raiva, Filemão ele teve muita revolta, ele guardou, meu irmão, minha irmã, muito ressentimento desse homem. E veja o que a palavra de Deus está dizendo. Paulo agora dentro da cadeia está tratando do Onésimo. Onésimo significa útil, significa alguém que é proveitoso. E agora Paulo está pedindo para que ele receba este homem de volta. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você que está aqui nessa noite de hoje. O que é perdão? Não significa que você vai esquecer o que fizeram para você. A gente não tem amnésia, diga graças a Deus. Mas significa que aquela dor que você teve, você não vai sentir mais, porque o Senhor vai curar as tuas dores. E quando nós não temos mais as dores dentro de nós, a gente consegue superar todas as dificuldades, inclusive as mágoas, inclusive as decepções dentro da família, dentro do casamento, inclusive as decepções com as pessoas que nós amamos, porque Deus tira a dor. E Deus está falando, Filemão, eu preciso que você receba Onésimo, porque agora ele é meu filho na fé. E se é meu filho, é teu irmão em Cristo. Olha só, meu irmão, minha irmã, que dificuldade. Talvez você está aqui nessa noite de hoje e você teve muitos onésimos que passaram na tua vida. Quem está entendendo agora? Que fizeram muitas feridas no seu coração. Pessoas que você confiou, igual Filemão. Pessoas que você deu voto de confiança, crédito de confiança. Às vezes na tua vida sentimental. Pessoas que você criou uma expectativa, pessoas que você deu o seu coração. E essas pessoas fizeram o quê? Fizeram o seu coração em pedaços, traíram a sua confiança, te abandonaram na hora que você mais precisava. Foi justamente isso que o Filemão estava passando. Irmãos, existem feridas que são difíceis da gente esquecer. Por exemplo, existem umas feridas que acontecem dentro do ventre da mãe, a rejeição de ventre. Tem gravidez que a pessoa não queria ter e a pessoa rejeita e não quer ter aquele filho. E o filho nasce. Já é comprovado que a criança na barriga da mãe, ela tem sentimentos, ela sente se a mãe está triste, se ela é amada ou se ela é rejeitada. Por isso que a mulher, quando está grávida, o pai passa a mão assim na barrigona da mãe e a criança chuta. A criança se mexe porque ela está se sentindo amada. Eu me lembro, é incrível isso. Eu me lembro quando a minha esposa estava grávida do meu filho, já faltava pouco tempo para o nascimento. Eu estava orando, irmãos, no monte, pedindo a Deus pela igreja. E ele começou a dar sinais das contrações de como quem quer nascer. A minha esposa falou para o bebê dentro da barriga dela. Ela disse, se você quiser nascer agora, não é para nascer. É para você esperar seu pai chegar para nos levar ao hospital. E as contrações pararam. Quando eu cheguei, irmãos, o bebê atacou a contração de volta. É incrível. Mas as coisas que Deus faz a gente não entende, né, irmão? Mas aconteceu, a gente teve essa experiência. O bebê só deu o sinal, né? Para que quando fosse. Quando eu cheguei, que eu abri a porta e pisei, atacou a contração, eu saí correndo com a minha esposa para o hospital. Então veja, muitas crianças dentro do ventre, elas são rejeitadas na gravidez. E quando nasce, às vezes o que vai acontecer? Às vezes vai sendo tratada de forma ríspida, não tem aquele carinho. Tem filhos que às vezes a mãe tem mais amor e afeto com um do que com o outro. Isso aconteceu com Jacó e Esaú, né? Porque o Jacó, a Rebeca que amava o Jacó, mas o pai Isaac amava o Esaú, que era mais velho, mais experiente. Às vezes tem preferência na família. Tudo isso, viu, irmãos, gera ferida. E quando vai crescendo, fica cheio de quê? Cheio de trauma, complexo, acha que é pior do que os outros, acha que fica inseguro, não tem decisão no que faz. Só que eu vou te falar uma coisa, Deus te conhece tanto que Ele te trouxe aqui hoje para ouvir essa palavra. Escute uma coisa, você que veio nessa noite, tem coisas que Deus vai reparar na sua vida, porque Ele tem uma bênção tão grande que você tem que ficar curado. Então entenda só, o Filemão então, ele vai ouvindo essa carta, o pedido de Paulo,
E Paulo fala ainda mais. Veja na sua Bíblia. Filemon, acompanhe no versículo aí de número 10. Peço-te por meu filho Onésimo que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Eu bem quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que se ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que retivesses para sempre. Não seja como servo antes, mas do que servo, como irmão amado, particularmente do que a mim, quanto mais a ti, assim na carne como no Senhor. Paulo está dizendo o seguinte: eu não quero mais que você receba ele como seu escravo, eu quero que você receba ele como seu irmão. Diga, meu Deus! Irmão, olha só que coisa que Paulo está pedindo para o Filemon. E Paulo está falando para ele o seguinte: olha, você não pode maltratar, porque quando o servo voltava para a casa do seu senhor, ele era praticamente chicoteado, ele era punido. Eles davam muitas surras, eles maltratavam, porque o servo tinha agora, né, a punição que ele recebia. Era direito do Filemon bater no Onésimo. Às vezes a gente se sente no direito de se defender, às vezes a gente se sente no direito de falar, às vezes a gente se sente no direito de pagar com a mesma moeda, mas nós temos que lembrar de uma coisa: teve alguém que pagou o maior preço por nós, que foi o Senhor. E Paulo está falando: ô Filemon, eu não quero que você maltrate ele, porque ele se converteu, ele é meu filho, ele se converteu aqui, eu dei a palavra, o caráter dele está mudado. Deixa eu te falar uma coisa: tem pessoas na sua vida que Deus está trabalhando e está fazendo mudanças. É difícil a gente acreditar que uma pessoa muda, porque sempre tem a sombra do passado. Somente família. Família é mais difícil ainda. É igual quando se converte. A pessoa fala: agora é crente, mas eu sabia dos carnavais que ele pulou comigo. Mas eu sei das danças, né? Era a rainha, né, da lambada da família, né? Era aquela que fazia bagunça. Aí quando se converte, a família não acredita. Mas eu te dizer uma coisa: o Senhor é capaz de fazer as coisas velhas se passarem. E Ele pode transformar corações. E Paulo queria que ele acreditasse: olha, ele está mudado, ele é diferente. E agora, irmãos, vai ser pior. Olha o que Paulo está apertando para receber o Onésimo. Versículo de número 18. E se te fez algum dano, ou se te deve alguma coisa, põe isto na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria vontade, da minha própria mão escrevi: eu pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim, te deves. Sim, irmão, eu regozijarei de ti no Senhor. Reanima o meu coração no Senhor. Paulo está falando: olha, você precisa receber esse homem como se fosse eu. E se ele te deve alguma coisa, que ele te roubou, põe isso na minha conta que eu te pago. Olha que intercessão, irmão. Alguém assumir a culpa do outro, alguém falar: olha, pode pôr no meu lugar, não tem problema, eu só quero que você receba ele. Olha, irmãos, vou te falar uma coisa: você que está aqui nessa noite, talvez você é uma pessoa fechada para a vida. Você é uma pessoa que você tem traumas enormes. Tem gente que às vezes sofre abuso na infância, e a pessoa cresce traumatizada, com medo de todo mundo. Tem esposas que às vezes elas têm um casamento, às vezes que não deu certo, que foi traição, que foi maus tratos, violência doméstica. Mas eu quero dizer para você que quando nós temos um Deus como esse, nós temos que dar uma nova chance para a vida, sabia? Ele transformou água em vinho, foi o primeiro milagre que o Senhor ele fez. Só que quando a gente fala que confia, a gente sempre fica com aquele pé atrás. Quem está entendendo? É o tal do gato escaldado, que tem o medo da água fria de acontecer de novo. E a gente se defende, a gente começa a botar escudo. Você fez uma vez, mas de novo, agora quem te pega sou eu. A gente fica meio que arredio, a gente fica como que ali, né, irmãos? Meio que sem confiança. Só que Deus quer nessa noite que você abra o seu coração, porque agora você está num novo plano, que são os planos de Deus. A gente não pode vir para a igreja e ficar todo torto, cheio de trauma do passado, cheio de o que fizeram, o que falaram, o que aprontaram. Não, você está em Cristo e Deus está fazendo um trabalho novo na sua vida. Não vos lembreis das coisas passadas nem das antigas, eu vou fazer uma coisa nova.
Tem gente que desistiu da vida sentimental, irmão. Desistiu. Por que desistiu? De tanta decepção, de tantas pessoas erradas, de tantas pessoas mentirem. Mentira é uma coisa que mata a confiança, não é, irmão? Mentira não é de Deus esse negócio, não. Porque a pessoa conta mentira. Quando a pessoa descobre que é mentira, e para confiar de novo. E para dar outro voto de confiança, a pessoa não quer dar, irmão. Hoje eu te falar uma coisa. O Senhor, Ele deu uma chance para todo mundo que está aqui. Nenhum de nós merecíamos chance de nada. Mas veja, Paulo lhe pede tanto. E ainda fala para ele, e se ele te deve, você pode colocar isso na minha cota. Eu vou assumir tudo que o Onésimo fez. E se tiver prejuízo, eu ainda vou pagar para você. Aí ele continua aqui, ó. Vamos lá, já estou encerrando essa parte. Aí ele fala aqui para ele, ó. Continua no versículo de número 21. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. E juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Aí ele vai dar saudação para outros que estavam na cadeia ajudando ele. Paulo ganhou um monte de gente para Jesus, mesmo preso, porque ele tinha a alma sarada. Então vamos entender agora essa carta. O Onésimo sou eu e você. Diga amém. Por que nós somos o Onésimo? Porque nós também já cometemos muitos erros na nossa vida. Irmão, quando a gente comete erro, eu vou te dizer uma coisa, todo mundo quer ser perdoado. Se fui eu quero perdão. Mas se foi o outro que aprontou comigo, eu quero que ele morra. É sempre assim. Quando a gente erra, a gente quer ser perdoado, a gente quer ser compreendido. Mas quando alguém erra com a gente não quer aceitar. E o que acontece? Então, o Onésimo somos eu e você, ok? O Filemão é Deus, que precisa liberar perdão. E quem é Paulo? O nosso Jesus que assumiu toda a culpa no nosso lugar. Olha como que Paulo, ele intercede através da carta para Filemão. Olha, ele é meu filho, ele se converteu, ele está arrependido de tudo aquilo que ele fez, ele mudou, ele agora é um homem que é útil, era inútil, mas agora é útil. Sabe quem é que faz isso por mim, por você e fez na cruz? Jesus, porque ele foi buscar a minha vida e a tua vida da perdição do pecado, nos transformou e agora quer que o Pai nos receba e Deus abriu os braços e nos chama de filhos. Olha só, Deus é o Filemão, que mesmo com tudo que nós fizemos de errado, ele não está nos tratando de acordo com as nossas culpas. E Paulo, representando Jesus, intercede, recebe ele. E hoje eu e você estamos aqui, porque Deus nos deu uma chance de recomeçar. O Onésimo passou a ser um obreiro da obra, passou a ser um cooperador do evangelho, passou a ser uma pessoa usada totalmente nas mãos de Deus. E eu quero que você entenda uma coisa aqui, hoje, nessa noite, vai ser o recomeço da tua vida. Pastor, sabe, eu até trato as pessoas meio assim eu já chego ríspido, pastor, porque sempre me maltrataram. A pessoa que às vezes é muito maltratada, ela cria um escudo para se defender. Nessa noite, desarme o teu espírito. Abra, deixe Deus resplandecer, porque Jesus quer usar o teu coração, sabe para quê? Para amar o pecador, para mostrar que nós somos diferentes, porque ele veio não para os que estão sãos, mas ele veio para aqueles que estão doentes. Talvez Deus vai te usar para ganhar uma alma que no passado te prejudicou muito, mas você vai mostrar que você é diferente e você vai ter filhos na fé igual o Paulo. Talvez você vai precisar perdoar alguém que te fez mal. E hoje nós vamos fazer... Você vê que Paulo pediu uma coisa para o Filemão, não foi? Eu vou pedir uma para você. Ai, pastor, o que você vai fazer? Eu vou pedir hoje para você orar por todas as pessoas que te feriram no passado. Faz assim, ó. Aquela cunhada, aquele cunhado, aquele ex-marido. Pastor, eu odeio ele. Pastor, eu estava até pensando em contratar um matador de aluguel. Pois é. Mas se a gente não abre o nosso coração para liberar isso, a nossa vida fica presa. O Evangelho de Lucas, no capítulo 6, diz assim, ó, soltai e soltar-vos-ão. Quando você começa a orar pelos teus inimigos, sabe o que acontece? Deus começa a fazer com que tudo que fizeram de ruim para você, você receba o dobro em bênçãos. Não foi o que José do Egito fez?
deu comida para os irmãos, ajudou os irmãos, e o que ele falou? Tudo que vocês fizeram de ruim, Deus fez o dobro em bênçãos. Agora vamos lá, você que está aqui hoje, tudo que fizeram de ruim, Deus não tem te recompensado? O que você perdeu? As injúrias, as ofensas que você levou, as traições, tudo que fizeram para você, você percebe que hoje Deus está te dando uma nova vida, te abençoando com trabalho. Talvez você teve um casamento que deu errado, talvez tem irmãos aqui que Deus já te deu um novo casamento. Você hoje tem um marido que te ama, que te valoriza, que te respeita, que é um homem responsável. Talvez não se converteu ainda, mas está indo bem. Talvez você, meu irmão, também por sua vez já teve vários relacionamentos trágicos, que você não gosta nem de lembrar do que aconteceu, mas Deus te deu uma esposa hoje. Pastor, mas às vezes ela é chata, eu sei. Mas é uma bênção, porque está do teu lado. Já passou tantas lutas junto e não te deixou. Já teve tantas fases ruins. Às vezes esse momento que você não teve nem dinheiro, você estava passando por crise financeira, e essa mulher que Deus te deu, ela não te largou por causa de crise financeira, não te largou quando você estava doente, não te abandonou, porque Deus sabe recompensar todas as feridas que você já teve e te dá dupla honra no lugar da vergonha. Todas as coisas que fizeram para você sofrer, Deus vai restituir tudo isso em dobro. Ah, pastor, mas eu fui prejudicado financeiramente. Olha o que Paulo está falando, ô Filemão. Se ele roubou você, não se preocupe. Eu vou restituir, porque vai ficar na minha conta. Jesus é tão bom que assumiu a nossa dívida na cruz e restitui toda a dívida, porque ele pagou no nosso lugar. Ele levou as nossas dívidas, irmãos. A dívida do pecado é a pior, porque não tem como ninguém pagar. E eu quero te falar uma coisa, alguém pode estar te devendo grave. Eu falo de dívida, não é só de dinheiro. Mas alguém pode estar te devendo pedido de perdão, pedido de desculpa. Alguém deve estar te devendo respeito. Alguém deve estar te devendo tanta coisa, irmão. Que as pessoas hoje, elas nem perdão pedem mais, nem desculpa pedem mais, fica devendo. Só que eu vou te falar uma coisa, a gente tem uma dívida muito grande também com Jesus, porque a gente não podia pagar, e Ele mesmo assim nos perdoou e assumiu nossas dívidas. A gente não tem direito de crucificar ninguém, porque Jesus aceitou nossas culpas. A gente não tem direito, irmãos, de querer ser juiz e falar, essa pessoa está condenada, nunca mais eu quero ela na minha vida, porque Deus nos aceitou como éramos. E eu quero terminar com uma ilustração. Tinham dois irmãos gêmeos, idênticos. Tem gêmeos que são diferentes e tem gêmeos que são idênticos. E um era criminoso e bandido. O outro era honesto, responsável. O outro já era uma pessoa do bem. E então, o irmão do bem foi visitado na cadeia, irmãos. O irmão criminoso e bandido. Ele foi falar, meu irmão, por que você fez tantos crimes? Você tem que se arrepender e ser uma pessoa boa. O irmão não quis saber. Ele disse, eu sou assim, não vou mudar e você não manda na minha vida. E ele falou, quer saber de uma coisa? A gente é idêntico. Ele pegou o irmão do bem, bateu nele e disse assim, me dá a sua roupa. Ele arrancou a roupa do irmão, que era idêntico, gêmeo com ele, trocou de roupa, pôs a roupa de presidiário do irmão, pegou a roupa do irmão. Na hora de sair da cadeia, quem saiu foi o irmão bandido. E o irmão, que era do bem, ficou preso com a roupa do irmão criminoso. E ele foi embora e disse, agora aquele outro vai ver, bem feito, ele vai ver o que é uma vida horrorosa lá dentro. E, irmãos, passaram-se alguns dias. Aquele irmão gêmeo, idêntico, que era um criminoso, começou a ficar com culpa na consciência. Ele disse assim, meu Deus, o que foi que eu fiz? Meu irmão é inocente, meu irmão não poderia sofrer tudo isso. Eu fui muito mal. E ele teve uma ideia. Ele voltou para a cadeia, voltou naquela penitenciária e bateu e disse, olha, o meu irmão é inocente. Meu irmão é inocente. Eu que sou bandido, ele é meu irmão gêmeo. Só que nisso, o irmão foi para a cadeira elétrica e morreu. E aí falaram para ele assim, ó, um já pagou pelo ato, já não tem mais dívida. E o irmão inocente foi que morreu e pagou
o pecado do bandido. Às vezes você pode achar que essa história é chocante, né? Mas Jesus foi o que aconteceu com ele. Porque a cruz é uma pena de morte, que era usada por Roma. Hoje tem a cadeira elétrica, né, eutanásia, corredor da morte, enforcamento em alguns países, né? Mas veja, Jesus ele foi para a pena de morte na cruz. E não adiantar eu falar, mas ele não merece. Jesus assumiu a culpa e disse: ninguém tira a vida, eu mesmo dou gratuitamente. Eu dou, porque ninguém tem maior amor do que esse, de dar a vida pelos seus amigos. Ninguém ama mais do que de dar a sua própria vida. Oh, meu irmão, minha irmã, foi isso que Jesus fez. Então talvez você hoje está aqui e você tem uma dificuldade enorme para esquecer o teu passado. Você tem uma dificuldade enorme para você conseguir perdoar. Só que preste atenção, a maior culpa Jesus levou por nós. E se você acha que o que fizeram foi muito mal com você, nós também, nossos pecados matou Jesus na cruz, que era um inocente. Então hoje, diante dessa dívida, olha o que Paulo está falando. Recebe ele, e se alguma coisa deve, põe isso na minha conta. Então que nessa noite você tome posse. Jesus já te perdoou, colocou tua dívida na conta dele. Agora você tem que perdoar alguém. Perdoe que Jesus já fez a obra. Quem crê aplaude o Senhor dessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Se ele te deve, eu assumo. Se ele te deve, eu vou assumir a culpa dele. Então preste atenção, meu irmão, minha irmã. Hoje nós vamos liberar você. E você vai sair daqui para receber tudo que Deus tem para a sua vida. Sua vida sentimental vai ser agraciada. Talvez tem maridos aqui que precisam passar a ter mais amor e perdão com a sua esposa, com o jeito da sua esposa. Talvez tem esposas aqui que precisam ter mais paciência e amor com o seu marido também. Mães, pais, seja o que for, que essa oração te transforme. Então nós vamos fazer uma oração aqui agora, pedindo a cura. Eu até quero que a minha esposa lá nos fundos, no estúdio do YouTube, traz para mim o bálsamo especial, porque nós consagramos na madrugada. Quem orou na madrugada aí? Você me ajudou a orar? Ajudou ou não? Então você me ajudou a consagrar o bálsamo. E vai ser um bálsamo na tua alma hoje. Irmão, você vai sorrir mais. Você vai ter mais leveza na sua vida a partir de hoje. Tá certo? Então vamos fazer o seguinte. Coloque as mãos no seu coração. Vou pedir aqui o fundo do teclado para a gente fazer essa oração. Pessoas vão assistir também depois pelo YouTube esse culto aqui. E não só aqui, mas vai ter gente curada em outros lugares. Amém? Isso. Mas essa oração, irmão, só tem um detalhe. Lembrando, ela tem que ser sentadinho, tá? Lembrando. Que é uma oração que hoje é tão pouco feita e precisa tanto, né? Então, sentadinho, com a mão no coração. Pastor, eu acho que eu vou chorar. Não tem problema. Se você sentir que tem que lavar a tua alma, você lava. Fala tudo para Deus. E não sai daqui se defendendo. Jesus aqui te defende. Vamos lá? Coloque as mãos no coração. Curve a sua cabeça. Repita essas palavras assim. Meu Deus, eu preciso de uma cura que só o Senhor pode oferecer. A cura da alma. Onde só o Senhor pode penetrar. Eu peço ao Senhor, faz este milagre acontecer na minha vida. Desde o ventre da minha mãe, eu já tive muitas feridas, rejeições, traumas, abandono, mas eu não quero mais viver uma vida de amargura. Quero perdoar para ser perdoado, esquecer o que passou, para que tudo seja novo. Que assim seja. Continue falando com Deus, que eu vou orar por você, eu vou orar pela sua vida. Os obreiros fiquem tranquilos, já eu chamo para ungir, tá bom? Podem receber a oração. Soberano e eterno Deus, eu quero fazer uma oração agora muito especial pela vida das queridas ovelhas que o Senhor nos confiou aqui, neste rebanho. Todas elas, meu Deus, precisam dessa oração. Tanto o jovem como aquele que já tem uma vida de adulto, ou até uma vida de casado. Porque a tua palavra nos diz, ó Deus,
que o Senhor conhece de longe os nossos pensamentos. A tua palavra diz que antes que a nossa mãe chamasse pelo nome, o Senhor já nos conhecia. Antes, meu Deus, que nós viéssemos ao mundo, o Senhor já tinha um plano na vida de todos nós. Então eu gostaria de pedir ao Senhor nesse momento, vai agora, meu Deus, no profundo dessa alma, no profundo desse coração. Pessoas, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, que quando estava no ventre da sua mãe, a mãe tentou abortar, a mãe rejeitou, porque foi uma gravidez indesejada, a mãe muito nova, às vezes com a vida pela frente, sem muitas vezes juízo, acabou ali tendo uma gravidez que não era planejada, e de repente veio um fruto, que talvez é essa mulher que está aqui, é esse homem que está aqui, e ela cresceu sem saber o que é a figura de um pai, sem abraço, sem proteção, mas o Senhor sempre foi o pai dela, o Senhor sempre foi a mãe. A tua palavra nos diz, ainda que meu pai e minha mãe me desamparassem, o Senhor me acolheria. Meu Deus, pessoas que estão aqui orando comigo nesta noite, e talvez, meu Deus, não só às vezes é rejeitado no ventre, mas ainda na infância existem abusos, meu Deus. Às vezes crianças são abusadas sexualmente, Deus. Às vezes por parentes, às vezes por pessoas, às vezes ali próximas. E às vezes o pai e a mãe não sabem. Meu Deus, vai curando essas feridas, meu Deus, esses traumas. A tua palavra nos ensina isso, meu Deus. Que como um pai cuida de um filho, o Senhor cuida de nós. A tua palavra nos diz que há um médico em Gileade que cura a filha de Sião, que é um médico amoroso, que é aquele que olha para nós, não para nos acusar, não para nos apontar, mas para ter misericórdia de nós. Então, meu Deus, vai tendo compaixão pelo teu povo nessa noite. Meu Deus, eu quero apresentar pessoas que durante a adolescência tiveram maus tratos, às vezes um pai muito agressivo, às vezes uma mãe muito agressiva, que bateu demais, não soube nem dar amor, só foi brigas, gritarias, cresceu num lar, ó Deus, muito agressivo. Que o Senhor venha agora, meu Deus, mostrar que o Senhor é o Deus que trata com amor, que o Senhor é o Deus que sabe nos disciplinar, mas também nos dá amor. Que o Senhor venha, meu Deus, colocar as mãos, pessoas que receberam até na adolescência apelidos, às vezes por causa da forma física, por ser às vezes acima do peso, ou por ser magro demais, às vezes devido à altura, de ser uma pessoa de pouca estatura, uma pessoa muito alta. Às vezes as pessoas, meu Deus, elas são ofendidas por apelidos, sofrem bullying na escola. Às vezes, meu Deus, é algo que é muito terrível na vida dos nossos jovens hoje. Oh, meu Deus, vai agora estendendo as tuas mãos para poder sarar todas essas feridas. Meu Deus, que o Senhor estenda as tuas mãos, pessoas que já tiveram decepções na vida sentimental. Quanta gente, Deus, tira até a própria vida por causa de uma decepção amorosa. Pessoas que às vezes são traídas. Pessoas que às vezes, meu Deus, meu pai gosta de alguém e a pessoa brinca com o sentimento, a pessoa às vezes pisa nela porque não gosta. E acaba sendo um amor não correspondido, meu Deus. Oh, meu Deus, mas que essa pessoa não fique com essa marca de rejeição. Que ela saiba que o Senhor sempre vai colocar alguém especial, que vai amar com a altura que ela tem, com a estatura que ela tem, com a forma física que ela tem, do jeito que ela é. Não importa a cor da pele, não importa, ó Deus Todo-Poderoso, a maneira dela ser. O Senhor sempre vai amar incondicionalmente. Meu Deus, que o Senhor venha visitar pessoas que estão aqui orando comigo, meu Deus, que tiveram vícios, até mesmo drogas, até mesmo, meu Deus, meu Pai, prostituições, pessoas que viveram, meu Deus, ali até mesmo uma vida de fornicações, ó Deus. Oh, meu Deus, e essa pessoa nunca teve um amor verdadeiro, ela sempre acreditou e foi traída, ela sempre tentou achar alguém que lhe amasse. Oh, meu Deus, e hoje essa pessoa está tão traumatizada que tem gente que nem quer mais alguém na sua vida. Oh, Deus, estende as tuas mãos para poder ir dentro da alma, pois a tua palavra nos ensina, meu Deus e meu Pai, que o Senhor penetra na divisão da alma e do espírito, da junta
planta e da medula, e que o Senhor quer que o nosso corpo, alma e espírito sejam sarados. Então vai sarando em nome do teu Filho Jesus Cristo, vidas que estão aqui orando comigo. Cura a fobia, pessoas que têm medo de dormir no escuro, medo de passar em túneis, medo do transporte aéreo, não voa de avião porque tem medo, pessoas muito ansiosas, tem uma ansiedade com tudo, é precipitado, nem dorme. Deus vai curando agora todas as feridas na alma, mágoa, rejeição, frustração, sentimento de incapacidade, sentimento de abandono. Essa pessoa tem dificuldade de se aproximar dos outros porque ela acha que ninguém gosta dela, ela acha que ninguém vai amar ela, ela já foi tão rejeitada que ela tem medo de fazer até amizade. Oh Deus, vai colocando as mãos. Pessoas que têm orgulho ferido, pessoas que são orgulhosas, pessoas que têm sentimento de solidão. Essa pessoa sente que ela é só, ela tem um vazio dentro do coração dela. Ela acha, meu Deus, que parece que ela tem horas que ela está solitária. Coloque as tuas mãos, meu Deus. Todo sentimento de frustração, de derrotismo, timidez. Gente que é tímida demais, Senhor. Essa pessoa ela não pode, às vezes, nem conversar com mais de 2 pessoas que ela tem vergonha. Oh, meu Deus, a falta de segurança. Gente que é insegura. Essa pessoa já perdeu tanta coisa por isso. Perdeu a oportunidade de emprego. Perdeu, meu Deus, chance de crescer. Perdeu chance de ter o próprio negócio. Porque ela sempre tem medo de que aquilo que ela faça não dê certo. Toda autocondenação. Gente que tudo se acusa. Tudo ele acha que ele é culpado. Oh, meu Deus, tem esposas que se culpam demais. Maridos, gente que se culpa pelo passado. Vai estendendo as mãos aqui, Senhor. Meu Deus, toda autopiedade, gente que tem pena de si mesmo. Todo problema, meu Deus, que essa pessoa sofre de revolta. Meu Deus, pessoas que têm mágoa do pai. O pai, de repente, meu Deus, na infância foi um pai ausente. Foi um pai repressivo. Oh, meu Deus, toda mágoa do pai. Toda mágoa, às vezes o pai nem é vivo mais. E essa pessoa tem uma ferida que ela ainda não foi curada. Oh, meu Deus, estende as tuas mãos em nome do teu Filho Jesus para poder sarar estas vidas que estão aqui orando comigo. Em nome de Jesus, meu Pai. Eu, juntamente aqui com o teu servo, nós vamos apresentar este bálsamo que foi consagrado. E no nome de Jesus, meu Deus, nós vamos fazer esta unção de maneira que todos os que estão aqui nesta noite eles recebam. Meu Deus, que esta vida, quando for ungida, que ela seja ministrada pelo Senhor. Que ela seja ministrada pelo Senhor, com as janelas dos céus abertas, com a bênção sem medida. Meu Deus, eu quero pessoas saindo daqui mais felizes, pessoas mais seguras, pessoas mais, meu Deus, tranquilas, sem ficar com medo de ser feliz, sem ter medo de se abrir, sem ter medo de se valorizar, sem, meu Deus, ser uma pessoa que tem autoestima lá embaixo. Não, que essa pessoa se sinta amada. Meu Deus, estão aqui então os teus filhos que vão ungir todos aqui. Meu Deus, esse azeite, esta especiaria já foi consagrada na madrugada. Confirme agora, porque os obreiros estão indo lá, ungir um por um no alto da cabeça. Eles estão indo, meu Deus, que esta unção alcance a vida de todos. Todos aqui nessa noite vão sair daqui pessoas mais saradas, mais felizes, mais abertas para a vida, podendo viver um tempo novo. Oh, meu irmão, irmã, você que está recebendo esta unção, eu quero que você saiba que a presença do Senhor está indo na sua direção. O Espírito de Deus vai te dar um abraço, irmão, aqui nessa noite, para você se sentir forte, para você se sentir amado, para você se sentir uma pessoa que Deus ama. Oh, aonde você estiver aí no seu lugar, dá lugar, deixa a presença do Senhor vir sobre ti. Deixa o Senhor te mostrar que Ele é o Pai que cuida de você. Ele é aquele que te ama incondicionalmente. Em nome de Jesus, vem o Espírito de Deus, vem agora sobre a vida da igreja.
Isso, você que está recebendo aí, a glória de Deus, a paz do Senhor, ela está vindo sobre você. Recebe nesse momento. Deixa que a presença do Senhor, ela faça morada. Meu Deus, toca nessas vidas. Vai fazendo grandes coisas em nome do Senhor Jesus. Vai fazendo maravilhas acontecerem agora. Meu irmão, minha irmã, você que está recebendo a unção, vai glorificando o Senhor. Vai dizendo: Senhor, eu te amo porque o Senhor também me amou. Porque o Senhor também é o Deus que me ama. É o Deus que cuida de mim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso, levante as mãos quem já foi ungido. Quem já foi ungido, levante as mãos. Oh, meu irmão, minha irmã, o Senhor está passando aí. Oh, Deus, pessoas que perderam um ente querido há pouco tempo, pessoas que perderam um irmão, perderam um pai, perderam uma mãe, e essa pessoa ainda não está totalmente curada, ela ainda tem uma dor, ela ainda tem uma ferida, ainda não está fácil. Oh Deus, em nome de Jesus, faz esta vida sarar, faz esta vida ser curada. Meu irmão, minha irmã, o Senhor te abraça nessa noite. O Senhor está dizendo: eu te chamo de filho. O Senhor está dizendo nessa noite: todos podem te abandonar, mas eu nunca me esquecerei de ti. Eu nunca vou me esquecer de você, porque eu te chamo pelo nome. Eu sou aquele que te escolhi desde o ventre da sua mãe. Meu Deus, nós te louvamos por isso. Eu adoro o Senhor nessa noite. Adoro mais o Senhor nessa noite. Deus está moldando, Deus está fazendo algo